Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ávila, do RV para Todos, e vamos continuar com a saga do material para a prova de trainee. A gente vai falar rapidamente sobre indutores. Então, como a gente não pode perder muito tempo, indutores, simplificando, são componentes eletrônicos passivos que consistem de uma bobina de fio enrolada em torno de um núcleo. Essa bobina, ela pode ser, esse núcleo pode ser ar, ferro, grafite, qualquer um núcleo. Tipos de bobinas: fixas, variáveis, ajustáveis e outras mais. Mas essas três são as que mais utilizadas, principalmente na simbologia, que é o que também normalmente cai nas provas. Bom, como funciona? As bobinas, primeiramente, elas são medidas numa grandeza chamada Henry. O símbolo é a letra maiúscula L. Se você passar uma corrente por um indutor, ou seja, uma bobina, você vai criar um campo magnético em volta dele. Na verdade, até mesmo a passagem de corrente por um fio singelo gera um campo magnético em volta dele. Agora, se além de você aplicar a corrente nesse indutor, você mudar a intensidade dele, ou seja, aumentar ou diminuir, você vai fazer com que o campo magnético, o fluxo magnético criado por esse campo, comece a se alterar, também querendo diminuir e aumentar. Essa modificação, se ela está alta, para diminuir, ou se ela está baixa, para aumentar, vai fazer com que gere uma corrente em oposição à corrente original. Então, essa propriedade de se opor à corrente, ela se chama autoindutância ou simplesmente indução. Então, aqui a gente pode ver no desenho que eu tenho uma fonte de energia, está no sentido convencional da corrente, saindo pelo polo positivo, conforme ele passa pela bobina, pelos fios, cria um campo magnético em torno dele e que retorna para o negativo da fonte. O que cai muito são os códigos, tá? De indutores e os valores quando você tem associação de indutores. Então, os códigos de indutores são muito parecidos com o código de resistores, então você não vai ter tanta diferença assim. Na associação de indutores, ela é similar à associação de resistores. Então, se eu tenho dois indutores em série, você soma os valores desses indutores. Se eu tenho dois indutores em paralelo, eu vou utilizar a mesma técnica dos resistores, incluindo aquela para dois resistores em paralelo, né? Então seria L1 vezes L2 sobre L1 mais L2. Tá? Então isso é o que mais cai nas provas. E lembre-se, a grandeza é em Henry, H ou L, beleza? Obrigado, era só isso. Não se esqueça de se inscrever lá no YouTube, ROV para Todos. Isso ajuda a divulgar para mais pessoas e dar uma força lá no canal, tá bem? Grande abraço para vocês e o próximo a gente vai falar de capacitores. Até lá!